Observe a sua ancestralidade para aprender e não repetir. Tudo bem com vocês, gente? Eu sei que eu falei que hoje talvez eu faria um vídeo falando sobre as relações, do processos dos 7 instintos que eu venho falando nos últimos dias, mas hoje eu queria falar sobre uma coisa diferente na lição do dia, porque é uma reflexão que eu fiquei fazendo no dia de hoje e queria dividir com vocês. Amanhã talvez eu faça sobre os 7 instintos novamente. Bom, essa ideia de ancestralidade, que eu comecei o vídeo falando, mas eu queria falar para vocês de um jeito mais simplificado. Quando você vai na floresta e você tem plantas, você tem vários tipos de plantas diferentes. Algumas plantas mais suscetíveis, por exemplo, a fungos. Outras plantas que têm problemas com ervas daninhas e com pequenos insetos, enfim. E aí você sabendo que tipo de problema pode matar ou atrapalhar aquela planta, você consegue cuidar dela com mais efetividade, colocar ela no sol ou proteger ela de um jeito que ela precise, regar mais ou menos, enfim. Quando eu penso em ancestralidade, eu penso que a gente precisa saber que a gente vem de uma linhagem, de um mesmo tipo de gente, sabe? Assim como as plantas. E tem coisas que os nossos pais padeceram, os nossos tios, os nossos avós, e a gente precisa olhar para essa linhagem, para essa história e tentar acertar nos mesmos lugares. Acertar nos mesmos lugares sim, mas não errar nos mesmos lugares. Hoje eu vivi uma experiência importante. Eu estava visitando uma terra que minha família tem e tal, e aí sem querer encontrei uma tia e um tio meu, e a gente estava lá conversando, e esses meus tios, eles foram pessoas que tiveram muito, muito, muito dinheiro, e que hoje em dia têm uma vida mais simples, vamos dizer assim. E eu vi isso acontecer com os meus pais, com outras pessoas da minha família, com pessoas mais para trás, na linhagem anterior aos meus pais. E isso me intriga, porque eu já vi isso se repetir algumas vezes. E eu sou filho dessa linhagem. E eu não quero que isso aconteça comigo também. Então hoje eu tive a oportunidade de perguntar para minha tia, e para o meu tio que estavam lá, o que você acha que aconteceu, né? Que vocês conseguiram ter uma vida financeira tão boa, e hoje falei do exemplo dos meus pais e tal, e comecei a ouvir o que eles falaram, os conselhos que eles tinham. E eu fiquei pensando sobre isso, que oportunidade importante que eu tenho de ouvir dessas pessoas que vieram da mesma linhagem, da mesma raiz que eu, e ouvir como eles caminharam, quais foram os erros e quais foram os acertos, e poder pensar como eu posso me prevenir, como eu posso fazer melhor. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, muito. É um provérbio que fala que os filhos são como flecha nas mãos do arqueiro. E que a gente vai mais longe do que os nossos pais. O versículo está falando da relação de pai e filho, mas eu gosto de pensar em relação à família. E eu quero tentar ir mais longe do que os meus familiares foram. Porque eu tenho a chance de aprender com eles, com os erros e com aquelas coisas que eles não foram capazes de fazer por falta de maturidade, por falta de entendimento. E eu queria te fazer esse convite. Observa a tua família, teus pais, teus tios, teus avós. Se pergunta quais são os erros, quais foram as coisas que se repetiram ali e como você pode prevenir. Pergunta para essas pessoas por que eles fizeram aquele caminho, o que eles faziam, o que eles fariam diferente. Eu acho que essa é uma dica tão preciosa, porque a gente pode aprender com quem veio antes da gente para fazer melhor ali mais na frente. E poder reconhecer aquilo que acompanha a nossa própria família. Minha família tem essa questão com a grana, com a ostentação do dinheiro e depois acabar com uma relação, gastar demais, depois não pensa no futuro e tal. Eu tenho cuidado disso já, mas é importante ouvir, né? O que vocês fariam diferente? Onde foi o erro? Para poder aprender. Esse é um convite para você. Vai observar a história da tua família e vai ver como você pode acertar onde os teus ancestrais erraram. Não é uma lição bacana? Eu achei que valia a pena dividir. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.